Eu sou o Márcio, eu sou o marido da Ana Paula, eu sou o pai do Davi, que tem 14 anos hoje, e da Sofia, que tem 9 anos. Eu eduquei o Davi com aquilo que eu sabia. Até os seus 6 anos eu eduquei do jeito que eu achava que era o jeito certo. Eu apliquei no Davi aquilo que eu recebi de orientação. Não significa que se erraram comigo, erraram porque queriam o meu mal. Os nossos pais erram, mas erram porque falta conhecimento, que é aquilo que você veio aqui adquirir. E se você quer adquirir conhecimento, eu preciso que você prepare o seu coração, prepare a sua mente, papel e caneta na mão, tire as crianças da sala, porque o que você vai ouvir vai revelar uma verdade que pode constranger. E nós não queremos procurar culpados, porque quem procura culpados vai punir inocentes. E o objetivo não é que seu filho assista junto com você, descubra onde você está errando com ele, onde você está falhando, e ele vai te acusar depois. Então não é o momento. Você vai acertar com o seu filho. E eu não quero que seu filho tenha a lembrança de um coach. Eu não quero que seu filho tenha a lembrança do Márcio Michele. Eu quero que ele tenha a lembrança de um pai e de uma mãe que, mesmo sendo imperfeitos, aprenderam a errar de um jeito diferente, aprenderam a errar menos e não errar várias vezes do mesmo jeito. Aprenderam mais a acertar do que errar. Mas mais do que isso, aprenderam que quando erram, são rápidos em reconhecer o erro, rápidos em pedir perdão, rápidos em perdoar. E que se comunicam com eles em amor. O Davi foi educado por mim até os 6 anos com base naquilo que eu recebi. E eu posso te dizer o seguinte, não deu certo. A Sofia, ela foi educada do jeito que eu já sei, do jeito que eu já vou te ensinar. E o Davi recentemente olhou para mim e falou assim, papai, eu quero pedir danos morais. Eu falei, por que você quer pedir danos morais? Você, eu vou entrar na justiça, a mamãe vai ser a minha advogada, porque a Ana Paula, ela é formada em Direito, ela tinha OAB, mas agora passou em concurso, não pode advogar. Mas ele falou assim, a mamãe vai ser a minha advogada, eu vou entrar com danos morais, porque quando eu nasci, você não era coach. Eu falei, mas o que tem a ver, filho? Ele falou assim, eu vejo, você educa a Sofia usando várias técnicas que você não usou comigo. A Sofia tem 9 anos, o Davi tem 14, eu não estou aí com você, eu não moro com você, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei qual é o seu passado, eu não estive lá. Eu não vi o seu grito, eu não vi o seu choro, eu não vi o seu erro, o seu arrependimento, eu não vi a sua dor. Eu não estive na sua infância quando você gritou por socorro e ninguém te ajudou. Eu não estive lá quando você sofreu, quando você caiu, quando não te deram atenção. Eu não estou falando com seu filho, eu estou falando com você. Eu não estive lá. Mas eu aprendi a estudar o ser humano, a mente. E eu me tornei especialista em dor. Não porque eu quero, mas porque as pessoas me procuram carregadas de dor. E essa dor normalmente foi plantada por uma semente que foi lançada ainda na infância, por pessoas que mais te amaram e que mais deviam te amar e não fizeram por mal. E o meu objetivo aqui é fazer com que tudo isso termine em você, porque o seu filho não tem que passar pelo que você passou, não tem que sofrer o que você sofreu. E acreditar que passar para ele o que você recebeu vai dar certo, esse é um grande erro. Não vai dar certo. Independentemente da idade do seu filho, se ele ainda não nasceu, aqueles que estão assistindo esse curso antes de terem filhos, acredite, você chegou na hora certa. E os demais vão descobrir os erros e vão corrigir. E dá tempo de resgatar os seus filhos? Sim, claro que dá. E não importa a idade deles. Se ele tem meses, se ele tem anos, se ele está na pré-adolescência, se ele está na adolescência ou se ele já casou e saiu de casa. Tudo o que você vai aprender aqui, você vai conseguir sim aplicar na vida dos seus filhos, mas eu preciso que você assista até o final. Eu quero falar um pouquinho sobre a essência humana. Eu gosto de usar muito a ciência, mas quando eu estudo a ciência sobre comportamento humano, eu também tento encontrar na Bíblia amparo para justificar aquele artigo científico, aquela descoberta científica. Eu me lembro de uma vez que eu estive em São Paulo em uma palestra, e nessa palestra a pessoa pega o microfone, um americano,
Na verdade, eu nem me lembro se é americano, eu só sei que ele falava inglês e eu usava até a tradução simultânea. Ele falou assim, as profissões do mundo elas vão mudar, mas existe uma profissão que nunca vai mudar. E agora ele começa a palestra falando isso e começa a explicar e justificar quais são as profissões que vão mudar com base naquelas que já mudaram. E ele começa a argumentar, justificar, explicar e está fazendo muito sentido. Ele fala de profissões que eu jamais imaginei que com o tempo iriam mudar, mas ele explica, bota na prática, eu falo, cara, faz sentido, vai mudar. Só que eu já não estava querendo saber as profissões que iam mudar, eu estava interessado em entender aquela única que não iria mudar ao longo do tempo. E ele não fala, não fala, não fala. E quando chega no final da palestra dele, ele diz assim, a única profissão do mundo que não vai mudar é aquela de especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E eu fiquei assim, porque ele explicou que era essa profissão que não ia mudar nunca, mas ele não disse por quê. E aí ele terminou a palestra. E aí eu fiquei, cara, legal, mas por que não vai mudar? Porque essa é a minha profissão. Especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Só que ele não me deu a resposta, eu tive que buscar a minha resposta. E eu concluí da seguinte forma, e eu quero que em amor você ouça e decida acreditar naquilo que realmente faz sentido para você. Eu entendo que o livro que mais fala sobre comportamento humano, que mais fala sobre pessoas, que mais fala sobre inteligência emocional, quer você queira ou não, é a Bíblia. E aquele que escreveu esse manual que fala sobre pessoas e sobre os seus comportamentos, sobre os seus funcionamentos, neurociência, comportamento humano, psicologia social, Deus escreveu esse livro e ele não se arrependeu do que escreveu. Ele não se arrependeu de você, ele não tem vergonha de você, ele não mudou os planos a seu respeito. É por isso que quem entende de pessoas hoje, no futuro as pessoas vão funcionar exatamente do mesmo jeito. A única diferença é que elas vão receber estímulos diferentes. Então eu fiquei muito feliz em saber disso e eu quero dizer para você que o que eu vou falar aqui hoje é atemporal. E é atemporal porque tem a ciência que prova e a Bíblia que sustenta. Márcio, eu não acredito na Bíblia. Então vai para a ciência. Ah, mas que parte da ciência? Vou te explicar na psicologia. Vou te explicar na neurociência, vou te explicar talvez na que as pessoas chamam de física quântica. Mas eu não gosto da ciência, vamos para a Bíblia, eu não gosto da Bíblia, vamos para a psicologia, eu não gosto da psicologia, vamos para a neurociência. Ah, eu não gosto da neurociência, vamos para a física quântica. Ah, eu não gosto da física quântica, então a gente faz uma oração e fala, Jesus, leva essa pessoa. Porque se ela não gosta de nada e não quer ouvir nada, nada que eu fale vai ajudar. E talvez essa pessoa está aí do seu lado, tentando te atrapalhar, dizendo assim, ah, eu já falei que para educar os nossos filhos é couro, é vara, é surra. Se você tem essa pessoa na sala, vira para essa pessoa e diz assim, tudo bem, faz do seu jeito, mas deixa eu aprender desse jeito, deixa eu ouvir a nova orientação, mas não atrapalhe aquilo que está fazendo sentido para mim. Mas faça isso com muito cuidado para você não gerar mais nenhuma briga. A essência humana. Você foi feito para funcionar de um jeito. E quando funciona de um jeito diferente, não vai dar certo. Vai gerar trauma, confusão, dores emocionais. Eu recebo nos meus treinamentos adultos machucados emocionalmente. Alguns que reconhecem a sua dor. Outros que sequer imaginam que carregam dor. E eu fiz esse treinamento, Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes, não é com base na experiência que eu tenho com os meus filhos. Porque eu tenho 2 filhos, a Sofia de 9 e o Davi de 14. Mas eu fiz esse treinamento com base nas dores que eu ajudei a mudar, a transformar, talvez até mesmo curar. Não eu curei, mas o processo curou essas pessoas. Essas pessoas, elas são curadas em sementes que foram lançadas em sua mente e lá encontraram um terreno fértil para prosperar. Brotaram, criaram raízes, caule, flores, fruto e uma nova semente. Mas essa semente do mal, o estímulo errado, a injustiça, a dor, a correção aplicada do jeito errado, a penalidade, a meta inexequível, aquele pedido que uma mãe faz para um filho, mas que ele não consegue cumprir. E ele não cumpre por desobediência, sim por incapacidade, e incapacidade porque ele está sendo preparado para cumprir, mas no momento que foi pedido, ele não estava preparado para cumprir.
Agora essas dores ali armazenadas na vida adulta, saradas, 90% dos meus clientes adultos precisam ressignificar eventos da sua infância, que foram produzidos com a experiência que eles viveram com a mãe ou com o pai ou na ausência deles. Mãe, você não consegue ser pai. Pai, você não consegue ser mãe. E quando eu falo isso, a primeira coisa que vem dentro de você talvez é a dor que você carrega de não ter um marido, talvez. E quando eu digo que seu filho precisa de um pai, eu não estou dizendo que você precisa de um marido. Eu estou dizendo que o seu filho precisa receber estímulos de um homem que represente a figura paterna. Só que se eu falar só a primeira parte, aquela fala vai lá e mexe na dor, na falta, na ausência. E você tende a rejeitar as outras coisas que eu falo. Eu estou falando sobre a essência humana. E sobre a essência humana eu aprendo muito com os meus filhos. Nós estávamos nos Estados Unidos e lá o meu filho me viu comprar esse relógio que está aqui. E aí aquela coisa de abrir a caixa, eu não sei você, mas é tão gostoso abrir a caixa, tirar o plástico, fazer aquilo bem devagar. Eu gosto. E aí eu comecei a abrir. Quando eu tirei todo o plástico, eu tinha que abrir a caixa. Só que eu tento abrir a caixa e não consigo abrir. Aí eu começo a fazer força. Meu filho olha para mim e diz assim, papai, se você está se esforçando para abrir essa caixa, é porque você está fazendo do jeito errado. Eu falei, como assim? Ele falou, papai, essa caixa foi feita com uma tecnologia capaz de diminuir o seu esforço. Claro que ele explicou com as palavras dele. Eu estou aqui transferindo para você com as palavras mais técnicas. Essa caixa foi feita, papai, com uma tecnologia suficiente para você abrir sem rasgar, sem amassar e sem aplicar tanto esforço. Eu olhei para ele e falei, Davi, você tem razão. A tecnologia humana que está nessa caixa diminui o meu esforço, aumenta o meu prazer e o meu resultado. Então vamos entender melhor. Aí eu olho para a caixa, agora tentando entender que eu preciso aplicar o menor esforço possível para abrir a caixa. E eu seguro a caixa com esses dedos assim e levanto. Quando eu levanto, por gravidade, a parte de baixo cai e a caixa se abre. Ela desliza sem esforço. O plástico tem o lugar certinho de puxar. A conclusão que eu tirei dessa lição que eu tive com meu filho foi o seguinte: se aquela caixa com tecnologia humana diminui o meu esforço e aumenta o meu prazer, imagine você que está educando seus filhos, que foi feito com tecnologia divina, tanto os seus filhos quanto você. Esse processo tinha que exigir de você um menor esforço, um maior prazer. E se não está acontecendo desse jeito, é porque você está abrindo a caixa do jeito errado. Você está educando do jeito errado. E eu quero te ajudar. Essência humana. A essência humana, ela é dividida em 3 níveis. Níveis sequenciais, que precisam ser cumpridos. É um dependente do outro. O primeiro nível é o amor. O segundo nível é o equilíbrio. O terceiro nível é o poder. Márcio, de onde que você tirou isso? Eu tirei da ciência. Mas você consegue fundamentar na Bíblia? Consigo. A Bíblia diz, Márcio, eu não gosto da Bíblia. Então, um livro milenar chamado Bíblia, melhora para você? A Bíblia diz, Deus falando, Jesus falando, eu não vos dei espírito de covardia. Ele não deu a você circuitos neurais para produzir medos. Ele diz que não deu espírito de covardia, mas ele deu espírito de amor, equilíbrio e poder. Olha para a pirâmide. Amor, equilíbrio e poder. Agora, esse amor, ele deveria ter acontecido na infância? Com a presença do papai, e da mamãe. Não me olhe com essa cara aí que você está olhando e fala, Márcio, mas você está ultrapassado no mundo atual, no mundo moderno. Eu posso ser mãe e pai ao mesmo tempo. Em amor, ouça o que eu vou te falar, não pode não.
Márcio, eu posso ser pai e mãe ao mesmo tempo? Não pode. Eu não sou ultrapassado, eu não sou tradicional, eu sou científico, o ser humano é o mesmo. As reações emocionais são as mesmas, os estímulos provocam os mesmos resultados. Eu recebo adultos no meu treinamento que choram como criança no último dia do treinamento, no momento do ressignificar, e muitos gritam pela presença de um pai que foi embora, que deixou orfandade. E existem órfãos de pais vivos e de pais mortos. Na infância eu deveria receber o amor do meu pai, o amor da minha mãe, e esse amor ia possibilitar que eu tivesse uma vida em equilíbrio. Por que nós não vivemos uma vida em equilíbrio? Porque nós vivemos excessos. E esses excessos a gente chama de comportamentos tóxicos. Só que o excesso que nós vivemos é apenas uma consequência da falta. Que falta? Amor. Assim como um pássaro nasceu para voar, você nasceu para amar e ser amado. Mas se você tem mais de um filho, eles não se sentem amados se você mandar para todos eles, 2, 3 ou mais filhos, o mesmo estímulo. Talvez o estímulo que fez sentido para você se sentir amado pelo seu pai, pela sua mãe, não faz para o seu filho e você acha que tem alguma coisa errada nele. Não, ele apenas se comunica em amor de um jeito diferente. Cabe a você, pai e mãe, descobrir a linguagem que ele se sente amado. Só que você às vezes se comunica do jeito que faz sentido para você e ao invés de amar, você provoca mais dor, você fere. E se ele não se sentir amado, ele não tem a base da pirâmide. E se a base não for o fundamento principal da vida dele, ele jamais terá uma vida em equilíbrio. E se ele não tiver uma vida em equilíbrio, ele jamais vai agir em poder. E eu vou te mostrar rapidamente um pouco do que é esse poder. Esse poder tem a ver com a identidade. A identidade do seu filho. Essa identidade, quando descoberta por ele, leva a uma descoberta ainda maior. Vocação e propósito. Essa vocação e propósito ativa em você a criatividade. Quando a minha identidade é revelada e eu vivo a minha vocação, eu vivo o meu propósito, eu consigo ativar, e aí nós vamos chamar de ativar mesmo. Nós vamos ativar a intuição e a criatividade. Existem 3 formas de você ativar a intuição e a criatividade. Número 1, usando drogas. Existe uma droga, e eu não vou falar o nome, que ao ser usada, ela manda para o cérebro um comando de produzir 5 neurotransmissores. Esses 5 neurotransmissores produzidos ao mesmo tempo ativam a sua intuição e a sua criatividade. Eu não preciso te dizer que essa é uma forma artificial e alternativa de conquistar aquilo que foi feito por Deus e deveria acontecer naturalmente de forma sobrenatural. Acontece naturalmente de forma sobrenatural. A outra forma de alcançar a intuição e a criatividade é o que a elite da Marinha Americana faz. Excesso de esforço nos treinamentos. Só que eu te expliquei que assim como uma caixa de celular, de relógio, foi feito com uma tecnologia para que eu pudesse abri-la com menos esforço e maior prazer, você foi feito com uma tecnologia divina para alcançar resultados maiores com o mínimo de esforço, até mesmo na educação dos seus filhos. Não era para ser tão pesado como está sendo. E se está sendo pesado, você já aprendeu que nada mais é do que você aplicando a técnica, a orientação, o estímulo errado. Se eu não posso contar com as drogas e eu não posso contar com o esforço, que não seria o melhor, e eu poderia explicar cientificamente qual é a consequência de você alcançar resultados maiores, com um esforço maior, isso vai ser ruim lá na frente, existe uma outra forma, natural. Mas essa forma jamais será alcançada pelo seu filho na idade adulta se ele crescer com o sentimento
de que ele não foi amado. E é isso que eu quero te explicar. Seu filho precisa se sentir amado. Então, eu não quero mais que você diga, filho, papai te ama. Eu não quero que você diga só isso. Eu quero que você aprenda a perguntar para ele, filho, você se sente amado pelo papai? Você se sente amado, amada pela mamãe? E eu vou te explicar o passo a passo de como fazer isso. Só que esse amor, ele se comunica de várias formas. E aquilo que faz sentido para mim não vai necessariamente fazer sentido para o meu filho. É por isso que quando a gente lá na idade adulta diz, papai, você não fez isso, você não fez aquilo, o que ele diz? Claro que eu fiz, filho ingrato, te amei tanto, fiz o que você queria. Sim, papai, talvez você me amou em uma linguagem que faz sentido para você, mas eu não me senti amado por você. Eu não quero que seu filho diga isso. Eu me lembro do Davi. Davi uma vez estava indo comigo para o supermercado, ele e a Sofia. E a Sofia viu lá no supermercado um pula-pula, uma cama elástica. Estava para o lado de fora do supermercado, a mostra com um preço. E a Sofia falou, papai, posso pular? Eu falei, claro, filha, que pode. Será que eles deixam? Filha, deixa o papai te explicar um conceito. O mundo é feito de possibilidades. O sim a gente já tem, e não o não. E em um mundo de infinitas possibilidades, para você não fazer algo, e se esse algo é proibido, você apenas precisa ser informada. Como não existe nenhuma placa dizendo que você não pode pular, é porque você pode. Isso é uma mente de abundância. Na mente de escassez, o que a gente diz? Ó, eu vou lá falar com fulano, viu? Porque o não eu já tenho. Você pensa assim? É isso que você ensina para os seus filhos? Por quê? Porque a legislação diz que eu só posso punir você, prender, Código Penal, se aquele seu crime foi tipificado. Ou seja, ele está lá na lei, e se ele está na lei é porque você tomou conhecimento. Por isso que existem crimes que, com base na tecnologia, vai mudando, o comportamento vai mudando, a legislação também vai mudando. Se você viajar para outros países, ou até mesmo no Brasil, você vai perceber que, para você não fazer o retorno, tem que ter uma placa dizendo que não pode. Se não tiver uma placa dizendo que não pode fazer o retorno, é porque você pode. Se não tiver uma placa dizendo não estacione, é porque você pode estacionar. Então, o não tem que ser avisado. E o sim, você já nasceu com ele. Ei, cabeção, da onde que veio essa ideia de jirico de você virar para o seu filho e para você mesma e falar assim, o não eu já tenho. De onde você tirou isso? E eu expliquei para a Sofia. Eu disse, Sofia, pode pular, minha filha. Pode pular porque o mundo é de infinitas possibilidades, a sua mente é de abundância e o papai acredita nisso e se não tem nenhuma placa dizendo que não pode, você pode. Ela falou, papai, mas se eles tiraram a placa por engano, não tem problema, filha, vai lá e pula e se foi por engano eles vão te avisar, mas eles não podem te punir por isso e depois disso você já se divertiu mesmo. Que a Sofia foi, o Davi sinalizou tristeza, eu virei para ele e falei, filho, o que foi que você tá triste aí, baixou o ombro e tal? Ele, na minha época eu não pude pular. Falei, sério? Quem é que impediu você de pular? Sugiro que quando seu filho chegar na pré-adolescência não faça esse tipo de pergunta, porque a resposta é você normalmente. Ele virou para mim e falou assim, você? Falei, sério, filho? O que o papai falou para você para impedir você de pular? Papai, você disse assim, não vai pular, filho, porque para você pular tem que existir uma placa dizendo que pode. E se não tem uma placa dizendo que pode, é porque você não pode. Naquela hora eu fiquei muito triste de ouvir isso do meu filho. E eu virei para ele e falei, filho, você perdoa o papai? Papai errou com você. Na época que você nasceu, o papai tinha uma mente de escassez e o meu comportamento era de uma mente de escassez. E eu te ensinei que o não a gente já tem e o sim a gente tem que conquistar. Mas o correto, filho, é que você nasceu em um mundo onde tudo é possível. Basta acreditar. Tudo é possível aquele que crê. Esse é o princípio da abundância. E o papai está ensinando a Sofia do jeito certo. E o papai errou com você. Você perdoa o papai? E ele disse, claro, papai, eu te perdoo. Eu falei, então, filho, vai lá pular. Aproveita e brinca. Ele olhou para mim e falou assim,
Não vou não, papai, porque não faz mais sentido. Quando você erra com seu filho e o tempo passa, você pode corrigir, mas você não pode mais viver aquela experiência. Aquela não existe mais. A próxima oportunidade, ela nunca será nas mesmas condições da primeira. Porque se fosse, sempre valeria a pena errar. Sempre valeria a pena fazer escolhas erradas. Porque depois a gente poderia viver exatamente do mesmo jeito. Mas desculpa, eu não posso ficar aqui te enrolando, passando a mão na sua cabeça e dizer para você que você vai viver os seus melhores momentos. Vai viver, mas não aqueles que você perdeu. Mas você vai viver intensamente seus melhores momentos daqui para frente. Aqueles nós vamos precisar ressignificar. E eu estou aqui hoje para que você não precise perder o timing com o seu filho, o momento. E se os seus filhos já cresceram, já casaram, dá tempo de corrigir? Dá. Se eles são adolescentes, dá tempo de corrigir? Dá. Se eles não nasceram ainda, vai começar do jeito certo. Você está comigo? Você acredita que a sua família merece viver tudo isso? Quando a gente não se comunica em amor, nós não preenchemos a base da essência humana. Quando aquela base de amor não for preenchida, ela gera rebeldia. Eu vou explicar sobre isso. O momento que você perdeu, ele não volta. Dá para viver outras experiências? Claro que dá. Só que existe algo que está acontecendo. Você conhece adultos dependentes emocionalmente? Vamos falar sobre isso? E a gente vai começar agora a aprofundar. Vamos lá? Dependência emocional. Existem duas dependências. A dependência ativa e a dependência passiva. Você conhece alguém com dependência emocional? Na dependência ativa, eu acredito que eu preciso dos outros. Na dependência passiva, eu acredito que outros precisam de mim. Quando a minha dependência é passiva e eu cheguei à idade adulta, qual é o excesso? Quer ver? Dá uma olhada. Lembra desse desenho aqui da pirâmide? Base é amor, equilíbrio, e o equilíbrio eu tinha colocado assim, por que nós não vivemos uma vida em equilíbrio? Porque o contrário de equilíbrio é excesso. Eu só apaguei para poder escrevê-la do outro lado, a ativar a intuição e a criatividade. E por que eu vivo em excesso? Porque existe uma falta. E se existe uma falta, eu vivo em excesso e não vou agir em poder. A Bíblia diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, o lema do nosso treinamento é fazer com que você viva uma vida onde não há nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos programar a nossa mente? Eu quero viver uma vida onde não há nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas para isso, a gente precisa do perfeito amor. O amor que a gente podia receber dos nossos pais. E Maslow diz que 1% da população atinge o topo da pirâmide. O topo da pirâmide de Maslow é a autorrealização. A base de Maslow, são 5 níveis, são as necessidades básicas. Maslow diz também que 50% das pessoas morrem saindo do nível de necessidades básicas para o segundo nível e que 1% da população chega no topo. Ele chama o topo de autorrealização, eu fui estudar a autorrealização e aí eu decidi explicar para você com base no conceito de inteligência emocional. A autorrealização de Maslow é o que para a gente é viver uma vida feliz em todas as áreas da sua vida. Parece utopia, mas não é. Só que para você ter uma vida feliz, você precisa receber o quê? Amor. E sem amor,
não haverá uma vida sem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele destruiu a sua sensação de se sentir amado, para impedir você de descobrir a sua identidade, para você não viver a vida que você merece viver. 99% das pessoas no mundo sobrevivem. Eles não vivem, eles sobrevivem. Você conhece pessoas que falaram uma vida inteira o que iam fazer, o que queriam viver, e ao final da vida não fizeram nem 5% do que diziam? Talvez aquelas pessoas que dizem que quando se aposentar, tem uma lista enorme de coisas que vão fazer, são pouquíssimas pessoas que realmente fazem. Por quê? Base da essência humana. Se você foi feito com a tecnologia divina, seu esforço tinha que ser menor, seu resultado maior, mas para isso você tinha que se sentir amado. E o amor que não foi sentido porque você cresceu em um ambiente que provocou em você a dependência emocional. Não importa se é uma dependência ativa ou é passiva. Em uma dependência emocional passiva, eu acredito que os outros precisam de mim. Na vida adulta eu tenho um excesso. Lembra? Falta gera excesso. E aí é só um exemplo. Porque tudo tem que passar por mim. E por que tudo tem que passar por mim? Porque eu não acredito que as pessoas vão dar conta. Por quê? Porque elas precisam de mim, elas dependem de mim. E se tudo tem que passar por mim, trava tudo. A minha convivência com as pessoas é péssima. Eu sou tão perfeccionista que deixei de ser detalhista. E há uma diferença entre detalhista e perfeccionista. Agora vem a pergunta principal: da onde vem essa dependência emocional? Essa dependência emocional, ela vem da infância. No ambiente escolar, cultural ou familiar. Claro que existem outros, mas eu tentei colocar cultural para pegar todos aqueles que não são familiar ou escolar. Significa que a minha dependência emocional pode ser criada na escola com os educadores? Pode. Se eles fizeram o que eu vou te mostrar aqui. Mas independentemente, meus queridos, se o professor errou, você pode corrigir. Mas e a escola que erra, a sociedade que erra, a televisão que erra? Você não tira o seu filho do mundo, mas você pode protegê-lo do mundo ensinando certo. E você não precisa de muito tempo. Seu filho, ele até quer o dia inteiro com você, mas o seu filho não precisa de todo o seu tempo, mas precisa da intensidade do tempo que você tem. Eu vou te ensinar a ser intenso no tempo que você tem. E não necessariamente ter que ficar mais tempo com seu filho, a não ser que você possa ou queira. O ambiente familiar que cria a dependência emocional é um ambiente, na nossa infância, de insegurança e de superproteção. Você acredita que eu tenho que explicar para você o que é insegurança e superproteção? Crianças que foram criadas na infância em um ambiente de insegurança e de superproteção têm uma tendência a serem dependentes emocionalmente. Essas pessoas vão ter dificuldade em casar, vão ter dificuldade em sair de casa quando casarem e vão depender ou emocionalmente ou financeiramente dos pais. E quando os filhos dependem financeiramente ou emocionalmente dos pais, eles levam para a cama os pais. E quando você, casado, leva o seu pai para a cama, não rola. Não vai gerar clima. Ou vai? Não vai. Por quê, macho? Porque você deu ao seu pai o direito de entrar na sua mente pela dependência. Amar é uma coisa, depender é outra. E você não pode depender deles porque eles fazem parte de um núcleo familiar que você foi preparado para sair de lá com amor, lembranças, mas não com dependência. E quando você casa, a sua dependência já é do próximo núcleo familiar. Uma criança depende do pai? Sim. Um adolescente que mora com o pai depende do pai? Sim, até que ele alcance a independência. E a independência que ele alcança depende dos estímulos que ele recebe. E se ele não recebeu esses estímulos corretos,
receber os estímulos errados, ele gera um excesso por causa de uma falta. E a falta está onde? Na percepção do perfeito amor, que não existe. E a vida vai ser por esforço e não por leveza. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Está escrito na Bíblia. Leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tem que ser leve. Afirma junto comigo. Escreve agora, vai. Tem que ser leve. Tem que ser leve. E pode ser leve. Mas para ser leve, você tem que funcionar do jeito que você foi programado. Assim como aquela caixa foi feita para ser aberta do jeito certo. Você foi feito para funcionar do jeito certo. A sua essência humana. O que é um ambiente de insegurança? Deixa eu colocar uma mensagem que eu recebi de uma cliente. Eu escolhi essa mensagem. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, não coloca ainda na tela, tá? Deixa eu só escolher aqui. Isso. Tá aqui, ó. Eu recebi hoje às 3h55, eu preservei o nome e a foto da pessoa, você vai ver que lá em cima na imagem tá pretinho, embaixo também, só que ela colocou o nome dela aqui na mensagem, mas ela colocou só o primeiro nome, tem várias outras pessoas com esse nome. Ela disse: olá Márcio, eu sou a Michele. Não pude ver sua live, mas gostaria muito de poder aprender a melhorar minha qualidade de vida com meu filho de 11 anos, que está insuportável. Estou à beira da morte já. Ele só quer saber de maldição, de jogo, não dorme. Estou à beira da morte, ele só quer saber de maldição de jogo, não dorme, não come. Só jogo. Já tirei a internet de casa, tudo que podia, mas já não tenho mais forças para nada. Me ajude. Como posso aprender, pelo amor de Deus? Sentado aí. Só que dá para ver a dor aqui, né, gente? Esse filho, ele não tem 18 anos, ele não tem 17, 20. Ele tem 11. E ele aprende muito mais rápido do que o de 17. O de 17 aprende? Aprende. Adultos aprendem? Sim. Quanto mais jovem, mais fácil é o processo de aprendizagem. Ela não tem, essa mãe, não tem habilidades para educar o filho de 11 anos. Só que por que eu peguei essa mensagem? Para falar do ambiente de insegurança. A dor que essa mãe expressou para mim em mensagem, ela provavelmente expressou para o filho na forma de insegurança. Não sei se você conhece onde você mora, no seu país, na sua cidade, no seu estado. Mas aqui em Brasília é mais ou menos assim, tem umas mães um pouco doidas, mães ou pais, tá? Elas esperam, elas guardam o sentimento, elas não resolvem os problemas e uma hora elas explodem. E quando elas explodem, elas reagem mais ou menos assim. Eu não aguento mais. Um dia eu vou embora, eu vou sumir dessa casa. Ou elas dizem, eu não suporto, eu não sei mais o que fazer. Um dia eu vou morrer. Aí vocês vão dar valor para o que eu fazia. Você conhece alguém assim? Essas pessoas que agem desse jeito, elas estão fazendo isso na presença talvez de criança. Agora imagine uma criança que ouviu da mãe ou do pai, aqueles que deveriam transmitir amor, que é a base da essência humana, que vai fazer seu filho na adolescência descobrir a vocação, propósito, vai gerar nele independência, vai sair muito mais barato financeiramente ajudar o seu filho em amor hoje do que corrigi-lo no futuro. E quando você vira para o seu filho e diz que não aguenta mais, você colocou na mente dele uma insegurança. Quando você vira para o seu filho e diz, eu não sei mais o que fazer, você gerou a insegurança. Você está dizendo para ele, eu não aguento mais o quê? O comportamento dele? Não. Eu sei que é o comportamento, mas você está dizendo que você não aguenta mais. Ele está entendendo que você, que deveria amá-lo, você não aguenta mais ele. Eu não sei mais o que fazer. Quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? Eu posso repetir? Quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? Agora, eu posso responder para você? Porque você fez uma pergunta. Meu filho, quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? Você pergunta justamente para quem não tem a resposta. Pelo amor de Deus, cala a boca. Você vai ter que falar quantas vezes forem necessárias até que ele faça sozinho sem você ter que falar. E quando isso vai acontecer? Eu não sei, porque tem coisa que você, adulto, só faz quando outra pessoa da sua casa manda você fazer. É ou não é? Até hoje tem coisa que um adulto tem que mandar para você. Por que você vira para o seu filho e pergunta para ele quantas vezes vai ter que falar?
Pior, né? Um dia eu vou embora, um dia eu vou morrer, um dia eu sumo daqui. Insegurança. Essa criança cresceu em um ambiente de insegurança. Outra coisa que gera insegurança, brigas do papai e da mamãe. Em uma live anterior, eu falei sobre papai e mamãe podem discordar um do outro na frente dos filhos. O que você acha? Papai e mamãe podem discordar um do outro na frente dos filhos? Podem! Só que se eles discordarem um do outro na frente do filho, eles precisam entrar em acordo na frente do filho. Isso não é insegurança, isso mostra o quê? Vulnerabilidade, persuasão, acesso à informação. É o meu filho que chegou em casa e falou, papai, posso dormir na casa do Pedro? Eu disse, claro que pode. A minha esposa disse, não, não pode. O Davi olhou e falou assim, papai, quem é que manda em casa, você ou a mamãe? Eu falei, não, filho, não é assim não. A parada é o seguinte, qual é a informação que a mamãe tem, que o papai não tem, a ponto da gente pensar diferente? E ele virou e falou assim, papai, esquece, não precisa não, eu não quero mais dormir na casa do Pedro. Eu falei, não, filho, você não entendeu. Papai e a mamãe entraram em desacordo na sua frente, nós precisamos entrar em acordo na sua frente. E se mamãe pensa de um jeito e eu de outro, é porque nós temos informações diferentes. Vem comigo, vamos lá na cozinha. Mamãe, o que aconteceu? Davi deixou de fazer uma tarefa da escola, descumpriu, a professora mandou o recado, alertando. E na nossa regra, quando ele descumpre essa regra da escola, ele é punido, ele já tinha sido avisado. Vou te ensinar como punir. Você não está punindo, você está condenando os seus filhos. Eles precisam ser punidos, antes disso eles precisam ser corrigidos, antes de corrigidos eles precisam ser orientados e avisados. Tem 4 passos para chegar na punição. A punição é o último passo. Você já está indo para a punição direto. Você é cruel, você é pior que carrasco. Você é pior do que aqueles que chicoteavam. Você é pior do que fuzilamento. Você está mandando seu filho para o quarto falando assim, vai para o quarto, só sai de lá quando terminar a tarefa. Para filhos com TDAH ou com síndrome do pensamento acelerado, isso é uma prisão perpétua. Agora meu filho, papai, não quero, deixa para lá. Não, filho, vamos lá. Mamãe, o Davi então errou, o Davi vacilou, vacilou. Davi, então, agora que o papai entende o que você entende, o que a mamãe entende, agora que eu tenho a informação que você tem e que a mamãe tem, papai pensa como a mamãe, você não vai dormir na casa do Pedro. Mas papai, é a mamãe que manda em você? Não, eu e a mamãe agora nós temos a mesma informação e a gente pensa do mesmo jeito. Insegurança não é discordar. Insegurança é colocar na mente da criança de que um dia ela pode ficar só, de que ela não é suficiente para amar você e ser amada por você, de que ela é uma pessoa que atrapalhou a sua vida. Eu me lembro de um cliente que na idade adulta a mulher dele me procura para fazer coaching primeiro, depois ele vem fazer coaching. E ela diz assim, Márcio, pior problema que eu vivi na minha vida e que eu vivo hoje, na verdade o problema que ela estava vivendo naquele momento, ela disse assim, é o fato de eu querer ser mãe já há alguns anos e meu marido não quer ser pai. Eu falei, e o que impede seu marido de ser pai? Ela disse, Márcio, eu vou fazer essa tarefa. Eu pedi para ela fazer a seguinte tarefa. Amor, eu quero ser mãe. O que impede a gente de ter um filho? E ele vai dar o quê? As justificativas. Ele apresentou as justificativas. Mais ou menos ele escreveu o seguinte, eu não quero um filho porque a gente está crescendo na vida profissional. Eu não quero ter um filho porque a nossa casa é pequena. Eu não quero ter filho porque nós não temos dinheiro. E ele começou a apresentar várias justificativas. Meus queridos, isso não justifica nada. Aí eu fui fazer perguntas depois para ela e para ele. O que eu descobri? Esse rapaz cresceu em um ambiente onde desde quando ele nasceu, ele era a desculpa para os pais não viverem o que eles queriam viver. Imagine essa criança desde a infância crescendo, ouvindo da mãe ou do pai. Alguém liga lá, a mãe pega o telefone, oi fulana, tudo bem? Tudo. Olha amiga, comprei para você o ingresso para assistir o show tal. Ai, amiga, não vou poder ir, porque Juninho só tem 3 meses. Não tem com quem deixar. Por que mamãe não pôde ir para o show? Porque Juninho nasceu. Um pouquinho mais velho. E aí, fulano, olha, vamos no shopping? Não posso, o Juninho está com diarreia. Vamos lá, não sei o quê. Não posso viajar porque tem que comprar a passagem do Juninho, a gente não tem dinheiro, só tem a minha. Ah, e agora? Vamos fazer tal coisa? Não, o Juninho está doente, o Juninho foi para a escola, Juninho não sei o quê. A culpa foi do filho. Esse menino cresceu ouvindo da mãe que o problema da mãe e do pai não viverem a vida que eles queriam era culpa dele. Agora ele cresceu, ele casou. E qual é o significado que ele dá para ter filho? A experiência que ele viveu como filho. Lisa Feldman, anota aí, deixa eu anotar para você aqui, ó. Procura na internet essa pessoa.
Lisa Feldman. Lisa Feldman é uma neurocientista americana que escreveu um livro chamado Como São Feitas Suas Emoções. Tem esse livro em inglês e tem em espanhol, ainda não tem em português, só saiu de ontem para hoje, eu não estava sabendo. Ela diz o seguinte: todas as vezes que o nosso cérebro está diante de um desafio, de uma escolha, no presente, ele vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que nós estamos vivendo um significado. A mente desse menino, casado agora, a mulher diz, vamos ter um filho, a mente dele vai ao passado. Isso é inconsciente, ele não percebe. E lá no passado busca a lembrança do filho que ele teve? Não, porque ele não teve filho. Busca a lembrança do filho que ele foi. E ele busca uma lembrança ruim de que ele veio para atrapalhar a vida dos pais. E agora, sem entender o porquê que ele tem uma objeção com o filho, ele cria justificativas conscientes. Quais são as justificativas? A gente está em plena ascensão profissional. Se tiver um filho agora, vai atrapalhar o nosso crescimento. Nosso apartamento é pequeno. A gente nem tem tanto dinheiro. Quem geralmente tem um significado ruim para aquilo, ele dá uma justificativa positiva, que aparentemente parece ser algo bom. Mas quando a justificativa dele não cai mais, não cola mais, ele cria outra. Eu não sei se caiu a ficha, tem gente que não casou com você ainda, está dando desculpa por causa do significado que ele dá para o casamento. Eu trabalho com adultos, eu sei o que eu estou falando. Eu não quero que seu filho crie uma expectativa, uma lembrança ruim do filho que ele é, porque senão ele vai, no futuro, não querer ser filhos, não querer ter filhos que deveriam nascer por ele. Você imaginou se a gente planta dor no nosso filho e no futuro ele não quer ser pai, ser mãe? Vai terminar em você. Não. Você precisa deixar um legado, seus filhos vão ter orgulho de contar a sua história, seus netos vão falar de você, seus bisnetos vão lembrar de você. Talvez nem te conhecendo ou te conhecendo, mas você vai deixar um legado. Esse menino cresceu em um ambiente de insegurança. Insegurança pelo fato de ele não ser uma pessoa querida. Olha aqui a tela de novo, ó. A insegurança, deixa eu pintar aqui, ó. A insegurança na infância gera dependência emocional na vida adulta. A insegurança também pode ser aquela discussão, porque eu disse que discordar do cônjuge na frente do filho não é o problema, desde que você entre em acordo na frente dele. Mas a insegurança pode ser aquele pai que levantou a voz e gritou, e já imaginou? Aí você vira para ele, mulher, diz, você está gritando comigo? Ele, não estou gritando, eu sou assim, é o meu jeito. E é o jeito dele, mas é o jeito de gritar, mas ele não percebe, mas ele está gritando. Aí ele sai correndo, bate a porta e fala, vou embora, aí sai. Vou dormir no hotel. Não dá 2 horas ele volta, porque não tem dinheiro para pagar o hotel, desgraça. Mas a criança viu o papai gritando com você, batendo a porta e indo embora. Ambiente de insegurança. Eu me lembro de uma cliente que me procurou, e ela durante o coaching, ela me procurou para passar em concurso. E durante o coaching ela relata o seguinte, Márcio, eu nunca tive orgasmo na minha vida. Eu faço sexo com meu marido uma vez a cada 2 meses, eu finjo orgasmo, nunca tive. Peraí, que significado que a mente dela está dando para o orgasmo? Está dando para o sexo? E aí nós fomos entender lá no passado dela. Ela foi levada para um motel junto com a mamãe. A mamãe queria fazer umas coisinhas erradas, sem o papai. Não tinha com quem deixar a filha. A filha estava dormindo, ela levou a filha, levou para o motel, colocou num cantinho e fez o que ela queria fazer. A filha ficou dormindo o tempo todo. Existem estudos que dizem que até durante o sono, até sob anestesia geral, o nosso cérebro recebe estímulo. Ela recebeu o estímulo do ato sexual que não era o adequado, que não era o correto. A mente dela armazenou uma informação sobre sexo que no futuro deu um significado ruim. Hoje ela casou e todas as vezes que o marido procura ela para ter sexo, para fazer amor, para se relacionar sexualmente com ela, o cérebro dela vai inconscientemente ao passado, busca aquela experiência anterior e dá um significado errado para os dias de hoje. O que ela tem que fazer, já que ela é adulta? Ressignificar. O que a gente está aprendendo? É fazer com que os nossos filhos, os seus filhos, não precisem ressignificar. Simples assim. Talvez você colocou seu filho para dormir no seu quarto e enquanto ele dormia você teve relação sexual com seu marido. Mesmo no silêncio, ele ouviu, ele sentiu, ele percebeu e ele pode ter criado uma informação de algo que é certo, sexo, mas ele fez isso do jeito errado e eu vou ter que te ensinar a colocar o seu filho na cama dele.
Porque talvez você errou quando ele veio para casa do hospital, ou durante o percurso que ele dormia na cama dele, ele deixou de dormir, alguma coisa aconteceu e eu vou te ajudar, desde que você permita. E a nossa relação, ela tem data para começar, mas ela não tem data para terminar. Ela começa hoje, talvez, para muitos de vocês, já começou há mais tempo para outros, mas ela só termina quando eu morrer, o mundo acabar ou você desistir de mim. Insegurança gera dependência emocional, mas não é a única fonte de dependência emocional. Existe também o quê? A superproteção. E o que é a superproteção? Anota aí. Superproteção, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Um pai superprotetor, uma mãe superprotetora, é aquele que impede, anota aí, superproteção, 2 pontos, impede os filhos de fazerem escolhas. A sua filha quer escolher uma roupa para ir para a igreja e você está escolhendo para ela. Você acha que isso não existe? Eu tenho clientes adultos que falaram, Márcio, eu quero que o meu filho seja um médico. Eu falei, não, seu filho não vai ser o que você quer ser, seu filho vai ser o que Deus colocou dentro do coração dele, mas para isso você vai ter que amá-lo e ele tem que se sentir amado. A base é amor. Equilíbrio e poder ativa a intuição, criatividade, faz você descobrir sua vocação e propósito. Seu filho pode ser o que ele quiser, ele pode ser o que você quer que ele seja, mas será melhor ele ser o que Deus desejou no coração dele. E eu não quero que você tenha que resolver esse problema com Deus. Então é bom você consertar logo. E se você errar hoje, vai ficar muito mais caro. Aqueles filhos que não sabem o que querem, não sabem se estudam ou não estudam, não sabem se faz faculdade ou não, reprova de ano, não termina o que começa. Por quê? Porque não sabem reconhecer o seu poder, a sua identidade. Olha aqui. Identidade. Onde é que está a identidade? Lá no topo, ó. Poder. Tá vendo lá em cima? Poder. Identidade. Mas por quê? Porque não tiveram amor. E esse amor é seu, papai e mamãe. E tem como substituir se o papai não existe? Vou te ajudar, mas deixa mais para frente. Te falo lá na frente se tem como. Insegurança e superproteção geram no seu filho dependência emocional. Será que existe uma data para o seu filho casar? Você já parou para pensar? Você acha que os seus filhos precisam atingir uma idade? E se sim, qual idade para casar? Só vou te falar uma coisa. Não existe uma idade para casar. Existe um requisito. Um comportamento. Seus filhos estarão prontos para casar quando eles forem independentes emocionalmente e financeiramente. E eles só serão independentes emocionalmente e financeiramente se eles tiverem uma lembrança do perfeito amor. O perfeito amor que lança fora todo medo, anula toda dúvida, faz você agir em equilíbrio e poder. Eu não vos dei espírito de medo, de covardia, eu te dei espírito de amor, equilíbrio e poder. Jesus veio para que você tenha uma vida em abundância, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Uma mãe superprotetora, um pai superprotetor, gera um filho dependente e impede os filhos de fazerem escolhas. Seu filho pode escolher a roupa que ele vai para a igreja? Sim ou não? Pode. Daquelas roupas que a igreja permite. Gente, existem protocolos, existem locais. Por exemplo, quem é formado em Direito, já respondeu aqui para mim que era formado em Direito, simplesmente sabe que se for para um tribunal tem que ir de terno e gravata, se é homem, se for mulher tem uma vestimenta adequada. E se você quebrar esse protocolo, isso vai ser ruim para você. Quando você vai para um casamento e você é padrinho, madrinha, eles estabelecem um protocolo. Dentro daquele casamento existe um protocolo. Então eu posso fazer escolhas de acordo com o que o protocolo permite. Se eu quero colocar o meu filho numa escola, seja particular ou pública, que tem o uso obrigatório de uniforme, ele pode, em uma escola que o uniforme é obrigatório, ele pode escolher a roupa que ele vai usar? Escolhe. Sim ou não? Márcio, ele pode escolher a roupa? Sim. Não, ele não pode escolher a roupa. Lembrando que ele está numa escola que o uso do uniforme é obrigatório. Ele pode usar a roupa que ele quiser? Não, não pode.
Mas ele pode escolher a roupa que vai usar? Pode. Do uniforme, ele pode decidir se ele vai de short, se vai de calça, se vai de short saia, se vai de calça curta, calça longa, se vai de camiseta, manga cavada, manga comprida, manga curta. Seu filho sempre pode fazer escolhas, principalmente daquilo que não gera consequência, que é permanente. Você é super protetor quando impede os seus filhos de fazerem escolhas. Ah, você está levando a sua filha para um casamento e ela quer colocar várias roupas. Pegue 2 peças que cabem dentro daquele protocolo e diz: filha, você é livre para fazer escolhas e mamãe quer que você cresça com saúde mental das 2 peças que nós temos em casa e que cabem nesse evento. Qual você quer usar, minha filha? Você é livre. Você está vendo que você conduziu para a escolha porque ela ainda não foi preparada. Minha filha, por exemplo, quando ela, lá no passado, já tem 9 anos, ela se veste bem melhor. Mas lá no passado, ela um dia foi para a igreja e eu deixei ela usar a roupa que ela quisesse. Ela botou uma sandália com glitter, uma calça com glitter, um cinto com glitter, uma camiseta com glitter, uma tiara com glitter, uma bolsa com glitter. Ela disse: papai, glitter nunca é demais. Eu pensei, não falei, não vai casar hoje, não tem problema. Deixa ela escolher. Mas a gente acha que vai passar vergonha. A criança, não. A gente está com vergonha do que vão pensar da gente. O que vão dizer de mim. Claro que você não vai botar roupa rasgada, mas das roupas que ela pode usar. Qual você quer usar, minha filha? Não crie filhos dependentes emocionalmente. Porque filhos dependentes emocionalmente são super mimados por pais super protetores. Anota o que eu vou te falar porque vai fazer muito sentido para você. Pais super protetores amam filhos dependentes e rejeitam filhos independentes. Se a sua família é grande e se nela tem filhos que são irmãos, talvez, dependentes e não dependentes, isso vai fazer muito sentido para você. Seu pai fala bem daqueles que dependem e fala mal de você, talvez, que é independente. Como é que ele fala mal do independente? Ele diz assim: seu irmão nem liga mais, viu? Se depender do seu irmão, eu e a sua mãe, a gente morre aqui no sofá, vira pó e ele não vai ficar nem sabendo. Ele não liga, ele não visita, ele não vem mais aqui. Por que eles fazem isso, gente? Porque eles amam aqueles que dependem e rejeitam aqueles que são independentes. Mas não porque você é independente, e sim porque eles são super protetores. Se eu quero te ajudar no futuro, ter filhos que vão fazer escolhas assertivas, agir em poder, com intuição e criatividade, descobrirem sua identidade, sua vocação e seu propósito, eu preciso impedir que você hoje seja um pai que gera um ambiente de insegurança e de super proteção.